Continuam surgindo avaliações de que o Irã não aguentaria por muito tempo, mas o Irã ainda está resistindo até agora. Na verdade, há análises dizendo que o poder militar do país está praticamente intacto, ao contrário do que se pensava. A China importou cerca de 9 trilhões de won em petróleo bruto. Hoje, analisaremos essa situação com mais detalhes. A guerra entre Estados Unidos e Irã não manteve o cessar-fogo e já dura mais de 140 dias. Recentemente, em meio à continuação dos combates entre os Estados Unidos e o Irã chegou a atacar até mesmo uma base militar americana na Jordânia, resultando na morte de 2 soldados americanos e no desaparecimento de um. Até agora, o número total de soldados americanos mortos chegou a 16. E o número de feridos já ultrapassa 430. O Irã também demonstrou ao mundo inteiro que ainda é capaz de continuar a guerra. No começo da guerra, Ali Khamenei e líderes do regime tiveram grandes perdas e mostraram instabilidade. Mas agora, o Irã usa o Estreito de Hormuz como moeda de troca e estratégias assimétricas para manter a guerra contra os Estados Unidos. Segundo reportagem recente do The New York Times, após o ataque iraniano às tropas dos Estados Unidos na Jordânia, constatou-se que o Irã mantém um estoque de mísseis ainda suficiente e aprimorou sua capacidade de driblar defesas aéreas americanas. Desta vez, o presidente Trump disse em uma entrevista à Fox News que a capacidade de armamentos da Guarda Revolucionária Iraniana foi reduzida em 90%, especialmente em relação a drones, mísseis e lançadores que sofreram grandes danos. Ele afirmou que, mesmo que uma guerra total ocorra, o Irã não seria mais capaz de responder além de ataques aéreos de guerrilha contra navios mercantes que passam pelo Estreito de Hormuz. Mesmo que uma guerra total ocorra, não é possível que o Irã responda além de ataques aéreos de guerrilha contra navios mercantes que passam pelo Estreito de Hormuz. O The Guardian, citando a avaliação de inteligência americana vazada, disse que o conteúdo difere do que Trump afirmou. Segundo a avaliação, em maio, o Irã mantinha 70% de seus estoques de mísseis e lançadores em relação ao período pré-guerra, e já havia restaurado 30 dos 33 locais de lançamento na região do Estreito de Hormuz. Apesar dos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, há dúvida se conseguiram eliminar totalmente o principal poderio de mísseis do Irã. Com a rápida recuperação das instalações subterrâneas e bases de lançamento dispersas, mais rápida que o previsto, concluiu-se que o Irã mantém sua capacidade de ataque com mísseis. Esse tipo de avaliação chama a atenção por diferir das explicações públicas dos Estados Unidos. Além disso, o Irã realiza ataques de forma meticulosa. O Irã tem repetido a tática de, em vez de lançar mísseis balísticos em grande quantidade desde o início, primeiro enviar vários drones, que são mais baratos, em diversas ondas. Como a defesa aérea precisa interceptar todos os alvos que se aproximam, quanto mais ataques de drones acontecem, mais rapidamente os mísseis interceptores e os recursos de detecção acabam sendo consumidos. Depois de pressionar continuamente a capacidade de defesa do inimigo dessa forma, eles lançam mísseis balísticos no momento em que a capacidade de resposta da defesa aérea diminui. Foi mencionada a possibilidade de que essa tática tenha realmente aparecido no campo de batalha. Uma base aérea na Jordânia, onde houve baixas americanas, sofreu 4 ataques em 5 dias. No processo, dezenas de soldados americanos ficaram feridos e vários helicópteros também teriam sido danificados. Diante disso, é possível que o sistema de defesa aérea, já sobrecarregado por ataques de drones, não tenha conseguido interceptar totalmente o ataque de mísseis balísticos. Mesmo que os Estados Unidos possuam um poder militar esmagador, o motivo pelo qual o Irã consegue resistir por mais de 140 dias é que os objetivos buscados por ambos os lados são diferentes. Para os Estados Unidos, a missão não termina simplesmente por terem superioridade militar. Os Estados Unidos precisam garantir a segurança de todas as embarcações civis que transitam pelo Estreito de Hormuz e criar um ambiente onde o transporte internacional de petróleo possa continuar sem interrupções. Além disso, os Estados Unidos também têm a responsabilidade de defender, junto com seus aliados no Oriente Médio, portos, refinarias, instalações de armazenamento, bases militares e até mesmo a infraestrutura energética. Alcançar esses objetivos exige mobilizar por longo tempo diversos recursos, como grupos de porta-aviões, aviões-tanque, aeronaves de alerta, defesa aérea e patrulha naval. Por muito tempo, pois se a defesa falhar em algum ponto, o Irã pode explorar isso. Então, os Estados Unidos precisam controlar uma grande área ao mesmo tempo. Já o Irã age com objetivos mais realistas, sem precisar bloquear todo o Estreito de Hormuz ou atacar todos os navios. Ao utilizar drones, mísseis de cruzeiro, minas e barcos rápidos para ameaçar de forma intermitente, já é possível obter um efeito considerável apenas criando a percepção de que navios mercantes ou petroleiros não estão seguros.
O setor de navegação pode alterar rotas, suspender operações se o risco crescer e ainda ter aumento nos prêmios de seguro. Essas mudanças impactam o custo do transporte internacional de petróleo e as cadeias de suprimentos, permitindo ao Irã prever um efeito estratégico relevante mesmo com ações militares limitadas. O Irã reorganiza suas forças armadas a tempo para ampliar sua capacidade de sustentar uma guerra prolongada. O Irã analisou que os Estados Unidos e Israel usaram como estratégia principal, no passado, a eliminação do comando e o colapso das redes de comando e controle no Iraque e no Afeganistão, e levou em consideração a possibilidade de que a mesma abordagem pudesse ser aplicada ao seu próprio país. Por isso, o Irã concentrou-se em descentralizar o sistema de comando em vários níveis e em criar uma estrutura na qual, mesmo que os comandantes superiores sejam eliminados, os comandantes subsequentes possam assumir imediatamente as funções. Também ampliou a autoridade de decisão dos comandantes de campo, para que as operações não sejam interrompidas, mesmo que o contato com o comando superior seja perdido. Nessa estrutura, mesmo com a eliminação de parte da liderança, a força militar mantém sua capacidade operacional. Por isso, ataques dos Estados Unidos e Israel à liderança não impedem que as forças iranianas continuem lutando, mantendo sua determinação de resistência. Além disso, chegaram notícias que podem ser um fardo para os Estados Unidos. Após os Estados Unidos suspenderem o bloqueio marítimo, o Irã exportou em um mês até 6 bilhões de dólares em petróleo para a China, cerca de 8,94 trilhões de won. Isso significa que o Irã, que vinha enfrentando grandes dificuldades devido à guerra e à pressão econômica, conseguiu garantir uma enorme quantidade de moeda estrangeira em um curto período de tempo. Segundo o Wall Street Journal, cerca de 10 dias após os Estados Unidos suspenderem o bloqueio, cerca de 20 petroleiros iranianos com petróleo seguiram para a costa leste da Malásia. Mas esse não era o destino final. Os navios usaram o método de transbordo, transferindo o petróleo para outros petroleiros a cerca de 70 quilômetros da costa de Johor, na Malásia. O petróleo, cujo trajeto foi alterado dessa forma, foi posteriormente enviado para as refinarias independentes, conhecidas como teapots, localizadas na província de Shandong, na China, de acordo com análises. Esse método torna a rota do petróleo mais complexa e dificulta seu rastreamento. A China já é o maior comprador do petróleo iraniano. A AP informou que a China compra 90% do petróleo exportado pelo Irã, principalmente por meio das pequenas refinarias privadas chamadas teapots, e não pelas estatais. Grandes estatais e principais bancos chineses têm forte ligação com o sistema financeiro dos Estados Unidos e precisam avaliar risco de sanções, enquanto pequenas refinarias privadas, por serem menores, sofrem menos restrições. Assim, o petróleo iraniano segue sendo negociado regularmente por essas empresas. O Wall Street Journal afirmou que a exportação de petróleo aliviou bastante a economia do Irã. Mesmo em meio ao aumento da pressão financeira, devido a operações militares contínuas e sanções econômicas, a análise aponta que o Irã conseguiu manter as finanças do governo e garantir certa capacidade de continuar suas atividades militares ao obter moeda estrangeira por meio da venda em grande escala de petróleo. Nos Estados Unidos, aumenta a preocupação porque a pressão econômica para cortar o financiamento do Irã não está tendo efeito tão rápido quanto esperado. O The New York Times analisou que, na segunda rodada retomada, a estratégia dos Estados Unidos ainda não está clara. Apesar das ofensivas, ataques aéreos e bloqueios marítimos, não está claro quando ou como os Estados Unidos pretendem levar o Irã às negociações. A análise da primeira fase da guerra antes do cessar-fogo revelou um ponto importante. A marinha do Irã sofreu danos consideráveis, mas sua influência sobre o Estreito de Hormuz não enfraqueceu tanto quanto se esperava. Mesmo com a redução do poderio naval, o ambiente de tensão para os navios que passam pelo estreito e para os países vizinhos continuou o mesmo, e isso foi diferente do resultado que os Estados Unidos esperavam. Por esse motivo, o jornal The New York Times sugeriu que, desta vez, os Estados Unidos podem estar ajustando sua estratégia para abalar diretamente a base de controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz, em vez de focar apenas na marinha iraniana. Nesse processo, o que volta a ser mencionado é justamente a Ilha de Karg. A Ilha de Karg é conhecida como um ponto estratégico para a exportação de petróleo do Irã, e há análises constantes de que, caso esse local seja dominado ou tenha suas funções paralisadas, isso pode causar um impacto direto na economia iraniana.
No entanto, essa operação envolve riscos muito altos. Houve debates nas Forças Armadas dos Estados Unidos sobre ocupar a ilha de Karg, mas a operação foi descartada por temer grandes perdas humanas. Durante o processo de realização de uma operação de desembarque, podem ocorrer baixas, e mesmo após a ocupação, seria necessário manter forças de defesa continuamente. Como o Irã também reconhece essa região como um ponto estratégico, há uma avaliação de que a resistência iraniana provavelmente será intensa. O governo dos Estados Unidos acha que o tempo favorece sua posição? A ideia é que, se o bloqueio marítimo for reforçado novamente, as exportações de petróleo do Irã diminuirão, e com isso, a entrada de moeda estrangeira também cairá, aumentando a pressão econômica sobre o país à medida que o tempo passa. No entanto, o jornal New York Times destacou que o resultado desta guerra não será decidido apenas pelo poder militar. A análise é que uma variável importante neste confronto é saber qual lado conseguirá resistir por mais tempo. O governo Trump, que enfrenta pressão política devido ao aumento dos preços do petróleo, ou a liderança iraniana, que sofre pressão financeira devido à redução das exportações de petróleo. Com o avanço da guerra, os custos crescem para ambos, tornando mais provável que a capacidade de resistência nos combates, e também na economia, na política e na opinião pública, defina o resultado.